Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos tentar, aqui no canal, desvendar esse mistério de como fazer pesquisas dando vitória ao candidato da sua preferência. Eu peço que você verifique a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao nosso tema de hoje. Primeiro de tudo, você deve eliminar a maior parte das respostas favoráveis ao oponente. Qualquer tipo de questionário que for aplicado e no qual o eleitor se manifeste a favor do seu adversário, então, de cada 10 ou 15 respostas favoráveis, você anula pelo menos 60% ou 70%. E aí você vai ver como a vantagem rapidamente ficará em favor do candidato de sua preferência. O segundo ponto, aplique questionários em lugares previamente selecionados e frequentados por apoiadores do seu candidato. É aquela história dos pontos de fluxo, né? Você escolhe um local que você sabe, rodas de conversa, olha, ali é frequentado em sua grande maioria por pessoas que advogam a causa determinada daquele candidato que você está apoiando. No caso, hoje nós vemos muitos institutos manifestarem abertamente o seu apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Emissoras de televisão, emissoras de rádio, grandes conglomerados da chamada velha imprensa, consorciados com institutos de pesquisa. Alguns, inclusive, mudaram de nome, como é o caso do IBOP, que agora se chama IPEC, Instituto de Pesquisas Econômicas e Eleitorais. Bom, o terceiro ponto seria fazer pesquisas, exatamente a pesquisa do chamado ponto de fluxo. Vamos dizer que você vai num determinado ponto, um ponto de ônibus, por exemplo, e começa a aplicar ali o seu questionário. Se você notar que existe uma tendência maior para o candidato oponente, adversário, então você se retira dali e vai procurando pontos de fluxo em que o seu candidato tem uma preferência maior, porque cada manifestação em favor do seu candidato vai silenciar a manifestação do candidato oponente. A pessoa ficará intimidada e terminará dizendo que vota num outro candidato ou que realmente não vota em ninguém. E aí a vantagem será do candidato de sua preferência. Quarto ponto, para como fazer uma pesquisa dando a vitória para o seu candidato. Faça pesquisas por meio de robôs telefônicos e bloqueie respostas a favor do oponente. Nós já mostramos aqui no canal um vídeo muito interessante em que o robô faz um questionamento ao eleitor e pergunta: se a resposta a favor do candidato Bolsonaro for, digite 1. Se for a favor de Lula, digite 2, no eventual segundo turno. Para votar nulo ou branco, digite 3 e nenhum dos candidatos, digite 4. A pessoa digita 1 e aí absolutamente nunca ela é registrada a sua preferência, né? Não é registrado de jeito nenhum, porque aquele robô ou bot está programado para não recepcionar ou recepcionar uma quantidade de votos menor em favor do candidato Jair Bolsonaro. Isso aí foi demonstrado claramente no vídeo que nós publicamos e que teve origem numa publicação da professora Paula Marisa, lá do Rio Grande do Sul. O quinto ponto, selecione entrevistados amplamente a favor do seu candidato. Ou seja, você já conhece, não é, um determinado local, pega o entrevistador e coloca para um determinado local onde você sabe, vamos dizer, francamente a favor de Lula, manda num acampamento do MST. Ali você vai ter eleitores amplamente favoráveis ao candidato do PT e tranquilamente a maioria será em prol dele. Manda num determinado sindicato, né, numa reunião de sindicato, numa manifestação de sindicalistas da CUT, que aí tranquilamente você vai perceber que a sua estratégia será corretamente aplicada, fazendo uma pesquisa que dará tranquila e ampla maioria ao seu candidato. O sexto ponto que nós apresentamos aqui no nosso vídeo, desconsidere completamente manifestações de rua. Se você vê que tem manifestações de rua em favor de um determinado candidato, essa manifestação não deve ser considerada como fator determinante de ponto de fluxo para entrevistar, porque isso aí vai dar a vantagem ao candidato que você não deseja, tá? Então, desconsidere completamente essas manifestações de rua. Faça um consórcio com a mídia militante. Aí a divulgação ela será
necessariamente em face da postura adotada pela chamada mídia militante em favor do candidato que o Instituto de Pesquisa defende. O 8º ponto, receba o apoio de banqueiros. Somente os institutos hoje, que são financiados por grandes instituições bancárias, é que dão vantagem ao candidato do PT. Outros institutos, como por exemplo o Modal Mais, o Paraná Pesquisas, que não refletem esse apoio, estão apresentando resultados completamente díspares daqueles que são divulgados pela chamada velha imprensa. O 9º ponto, seja totalmente conivente com os crimes contra o erário e diga insistentemente que o povo não se importa com a corrupção. Recentemente nós vimos pesquisas de institutos patrocinados por grandes banqueiros dizendo que a corrupção não será tema dessa eleição, que as pessoas não se importam com a corrupção absolutamente, que o candidato pode ter roubado, o candidato pode ter levado o país ao fracasso, ao retumbante fracasso com o desemprego estratosférico de 12,7 milhões de pessoas, com 64 milhões de pessoas no SPC e no Serasa, que o eleitor não está se importando com isso. Saiu no Jornal Nacional, saiu no Jornal da Band, saiu no jornal da grande maioria das emissoras que advogam a velha imprensa, o chamado consórcio de mídia, que quer dizer, não é, velha imprensa. E o 10º ponto, coloque o maior número de atributos negativos no adversário. Basta ver os jornais, basta ver a pauta dos comentários e dos editoriais, e aí você termina por subjetivamente influenciar uma resposta útil do eleitor em favor até do candidato, e depois transforma isso em favor até do candidato que o Instituto apoia. Então esses são os 10 pontos que nós colocamos aqui, como fazer pesquisas dando vitória ao seu candidato. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais alguma sugestão, coloca nos comentários que eu tranquilamente farei um outro vídeo oportunamente. Por agora, eu fico agradecido pela sua audiência e, lógico, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.